Oi, eu sou a Thay e seguindo a temática de Halloween, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse morcego fofinho de amigurumi. Vamos lá? Com uma agulha de 4 milímetros e aqui eu tô utilizando o fio cinza alumínio, eu vou começar com um anel mágico e eu vou fazer aquele tipo de anel mágico onde o primeiro ponto já fica bem bonitinho, o primeiro ponto baixo. Então, com a ponta do fio virada pra mim, eu passo ele aqui em cima dos meus 3 dedos, giro aqui e passo o fio em direção à ponta dos meus dedos. Aqui em cima, eu passo assim, ó, do ladinho, e aqui embaixo fecha um X. Agora, eu vou pegar esse segundo fio aqui, ó, passar minha agulha por baixo dele, giro a agulha na minha direção, passo por baixo do primeiro fio e aqui atrás, ó, eu vou laçar o fio que tá vindo do novelo e trazer pra frente. A gente vai ficar com 2 alcinhas na agulha. Agora, segurando aqui com o meu polegar as 2 alcinhas para não desmanchar, eu tiro a minha agulha desse sentido e vou passar ela no sentido oposto. Laço aqui o fio que tá vindo do novelo e passo por dentro das 2 alcinhas. Agora, fiquei aqui com um primeiro pontinho baixo bem bonitinho já desde o início. Depois dele eu vou colocar mais 5 pontos para a gente ficar com um total de 6 pontos na primeira carreira, 6 pontos baixos. Terminando eles, eu ajusto um pouquinho o anel mágico, mas não fecho completamente para conseguir trabalhar mais fácil essa segunda carreira. Puxo aqui o fiozinho do último ponto, tiro a minha agulha e deixo essa argolinha em espera. Aqui no primeiro ponto, eu passo a minha agulha de trás para frente, pegando as 2 alcinhas de cima. Assim. Engancho a alcinha que estava em espera aqui na agulha, levo lá para trás, dou uma ajustada no fio para não ficar com muita sobra, tiro outra vez a minha agulha e para fazer amigurumis com o refinato, eu particularmente prefiro trabalhar com ponto baixo centrado. Então, para que na emenda já fique ponto baixo centrado, eu coloco a minha agulha bem no meio aqui, ó, embaixo. Tá aqui o fio em espera, tá vendo? A gente jogou lá para trás. Logo abaixo dele tem um ponto baixo, que é o nosso primeiro ponto baixo, e eu vou colocar minha agulha bem no meio dele. Em vez de pegar aqui em cima, coloca no meio do ponto baixo. Laço meu fio que tá vindo lá do novelo e trago pra frente, ficando assim com 2 alcinhas, ó. Agora é só laçar essa segunda alcinha, laço o fio que tá vindo do novelo e tira os 2 aqui. Aí a gente tem o nosso primeiro ponto baixo centrado na segunda carreira, que será composta só por aumentos. Então eu tenho que colocar 2 pontos baixos centrados dentro de cada um desses pontos de base. No fim dessa carreira a gente vai ter um total de 12 pontos. E eu vou colocar o aumento no primeiro ponto só quando eu chegar no fim da carreira, porque eu acho que isso ajuda a deixar mais redondinho. Então eu vou colocar 2 pontos baixos centrados dentro de cada ponto de base. Finalizando aqui a segunda carreira, eu coloco meu último ponto baixo centrado dentro do primeiro, para ele ficar com 2 pontos também dentro do primeiro ponto de base, e aí pode fechar todo o anel mágico. Vou fechar essa segunda carreira do mesmo jeito que
a gente fechou a primeira carreira e eu vou usar esse modelo de emenda até o fim da peça sempre que tiver que fazer alguma emenda. Agora aqui, a terceira carreira será composta de um ponto baixo centrado e um aumento em seguida. Então, iniciamos a carreira com um ponto baixo centrado, agora um aumento em ponto baixo centrado. Outra vez, um ponto baixo centrado sozinho, um aumento. E vou seguir fazendo isso até o fim da carreira. Na quarta carreira, a gente vai fazer a cada 2 pontos baixos um aumento. E eu gosto de distribuir os aumentos para não ficar aumento sobre aumento e com isso ter a peça mais redonda. Então, como eu iniciei aqui sobre o ponto que está sozinho, é logo nesse primeiro ponto que eu tenho que colocar o aumento. Mas eu vou fazer primeiro todo o círculo e colocar o aumento só aqui no fim. Então, eu comecei com um ponto baixo centrado, vou fazer aqui mais 2 pontos baixos centrados. No terceiro ponto, um aumento. Agora, outra vez, mais 2 pontos baixos centrados e um aumento. E sigo essa sequência até chegar ali outra vez no primeiro ponto, onde a gente vai finalizar colocando mais um ponto para que ele fique como um aumento. Chegando aqui ao fim da quarta carreira, eu vou colocar então o ponto de aumento dentro do primeiro ponto. Vou outra vez fechar a carreira e a partir da próxima carreira eu vou fazer ponto sobre ponto sem nenhum aumento para começar a cabecinha do nosso morcego. A gente vai fazer a cabeça e o corpo juntos. Então, primeiro vem a cabeça aqui, que já tá começando a tomar forma. E aí a gente vai fazer um sistema de diminuição para chegar no pescoço, mas em vez de a gente finalizar e fazer 2 peças, eu vou fazer uma única peça só. Então, aqui agora, eu vou descer algumas carreiras sem fazer nenhum aumento ou diminuição, para descer a cabeça do morcego e já conto para vocês qual foi o total de carreiras que eu desci sem aumento ou diminuição. Desci aqui um total de 6 carreiras reto e no lado oposto onde a gente está fazendo a emenda, eu já posicionei aqui os meus olhos com travas de segurança, porque agora a gente vai começar a diminuir e aí vai ficar difícil de acessar a parte interna. Então eu coloquei esses olhinhos, eles são tamanho 8 e eu coloquei eles entre a 7ª e a 8ª carreira, separados por 6 carreiras aqui no meio dos olhos. Então, entre a 7ª e a 8ª, separado por 6. Agora aqui, como eu disse, a gente vai começar a fazer diminuições. E eu vou fazer o inverso do que eu fiz aqui na base para aumentar. Então, essa primeira carreira de diminuições, a cada 2 pontos baixos centrados, a gente vai fazer uma diminuição. Para fazer a diminuição em ponto baixo centrado, eu ergo aqui, em vez de fechar já o ponto, eu vou para o próximo e faço o mesmo movimento. Fico com as 3 alcinhas aqui na agulha, depois laço o fio do novelo e passo por dentro dos 3. Outra vez, 2 pontos baixos centrados e uma diminuição. Vou repetir esse padrão até o fim da carreira. Aqui na segunda carreira de diminuições, a gente vai fazer uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo. E da mesma forma que aqui eu não gosto de colocar aumento sobre aumento, aqui em cima, quando eu posso, eu evito colocar diminuição sobre diminuição. Então, para fazer uma diminuição aqui nesse primeiro ponto já, eu tô aqui com o fio em espera, tá vendo? Puxei aqui no primeiro fio, vou fazer a mesma coisa no segundo ponto. Opa, escapou ali. Então, agora eu vou de volta. Venho aqui no primeiro ponto, laço o fio do novelo, busco, ergo ele. Vou no próximo ponto, faço o mesmo movimento. E agora sim eu pego a minha alcinha que estava lá atrás em espera,
para então finalizar essa emenda e subida de carreira. Já começando assim com um aumento, olha. Agora, um ponto baixo. Começando com uma diminuição. Eu penso uma coisa e eu falo outra, geralmente é o oposto. Mas é isso, começando aqui então com uma diminuição, um ponto baixo. Outra vez uma diminuição e um ponto baixo centrado em seguida. Repete esse padrão até o fim. Repete esse padrão até o fim. E a gente já se encontra outra vez para continuar na próxima carreira, onde a gente vai ter aumento. Ó, eu falando errado de volta. Onde a gente vai ter diminuição em todos os pontos. Terceira carreira de diminuição, a gente vai ter diminuição em todos os pontos, então eu já comecei aqui a carreira fazendo diminuição como eu mostrei para vocês na carreira anterior e vou seguir fazendo isso em todos os pontos até a gente ficar com um total de 6 pontos. Terminando essa camada aqui, essa carreira de diminuições onde a gente fica com 6 pontos, eu já fiz a emenda e afastei aqui só para poder preencher agora com fibra siliconada. Aí tem que preencher bem preenchidinho para ficar bem fofinho, porque depois a gente não vai conseguir preencher a cabeça mais se ela ficar vazia conforme a gente desce o corpo, como a gente vai fazer tudo em uma única peça. Então é importante preencher bem nesse momento a cabeça agora. Agora, que tá bem preenchidinho, a primeira carreira do corpo, a gente vai fazer aumentos em todos os pontos. Então, eu vou colocar 2 pontos baixos centrados dentro aqui de cada diminuição que a gente fez na carreira anterior. Segunda carreira do corpinho, agora a gente vai fazer ponto sobre ponto, sem aumento ou diminuição. Agora, na terceira carreira do corpinho, a gente vai fazer um ponto baixo centrado e um aumento. E vai seguir intercalando, fazendo essa sequência até o fim da carreira, onde a gente vai terminar com um aumento. A quarta carreira do corpinho, a gente vai fazer sem nenhum aumento ou diminuição. Eu tô aqui na quinta carreira do corpinho e eu ia aumentar mais uma vez, mas eu decidi que eu não vou, porque a minha ideia é que o corpo ele seja ligeiramente menos largo do que a cabeça. Então, se eu aumentar mais uma vez, ele vai atingir o mesmo tamanho da cabeça. Eu vou seguir aqui fazendo algumas carreiras, eu acredito que mais 2 ou 3, de ponto sobre ponto, para crescer um pouco esse corpinho, antes da gente começar a diminuir ele para finalizar. Porque aí a gente vai ter terminado o corpinho e vai faltar para caracterizar bem o morcego as orelhinhas e as asas. Eu desci um total de 4 carreiras, depois daquela primeira que a gente fez, né? Eu falei que eu tinha resolvido, vou continuar sem aumento e conto pra vocês. Então foram mais 4, no total 5 carreiras, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, sem aumento nem diminuição. Tá ficando assim, e aqui eu acho que já tá um bom tamanho para começar a fazer as diminuições e finalizar essa primeira peça. Então, eu vou fazer aqui uma diminuição a cada 2 pontos.
E pode ser que a ordem não acabe certa, mas não tem problema, porque a gente vai fazer uma diminuição de um jeito diferente mesmo pra ficar com a anatomia que precisa que fique. Então, a diminuição, do mesmo jeito que a gente já fez lá na cabeça. Cada 2 pontos, tô colocando um aqui. Como eu tinha dito, a sequência não vai terminar correta, mas não tem problema. Eu faço aqui o meu último ponto baixo centrado e vou seguir para a próxima carreira, onde eu não vou fazer nem aumentos nem diminuições. Agora, nessa carreira, eu vou fazer um ponto baixo centrado e uma diminuição, repetindo esse padrão até o fim da carreira. E aí, terminando ela, já pode começar a encher o corpinho do morcego. Enchi aqui com fibra e agora nessa carreira eu vou seguir fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Agora aqui, nessa carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, sem aumento ou diminuição. E depois eu vou fazer uma última carreira, onde eu vou fazer uma diminuição e um ponto baixo outra vez para finalizar aqui essa partezinha. E aí agora, como eu disse, essa última carreira onde eu fiz um ponto baixo, vou fazer uma diminuição. Outra vez um ponto baixo. E para finalizar, uma diminuição. Finalizando a peça, ela vai ficar com essa pontinha assim, ó. Já vou mostrar pra vocês como costurar. E aí aqui a gente vai colocar as orelhas e as asas. Por enquanto tá assim. Na verdade, eu finalizei aqui com um ponto baixo, tá? Ó, ficou assim, vamos ver, um total de 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, foi um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, outra diminuição e finalizei com um ponto baixo. Aí, agora eu vou cortar o meu fio e esconder, fazer ali como se fosse a última correntinha, mas ao mesmo tempo esconder e costurar aqui essa pontinha. Vou puxar tudo pra cá. Venho aqui no meu primeiro pontinho e pego de trás pra frente as duas alcinhas. Jogo o meu fio todo lá pra trás e aí eu vou aproveitar pra puxar assim, tá vendo? Que aí ele próprio já vai fechar aqui, essa parte de baixo. E agora eu vou esconder o fio aqui pra dentro do meu amigurumi. Eu já fiz aqui um lado da asa e um lado da orelha e fixei aqui atrás com alfinete só para vocês verem como que ele vai ficar depois de montado. Então eu vou ensinar vocês a fazerem essas peças e aí é só costurar tudo junto e por fim fazer uma carinha no nosso morcego.
Para fazer a asa, eu vou outra vez iniciar com um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar mais 3 pontos. Vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho. E agora eu vou pular esse primeiro ponto aqui e no segundo vou colocar um ponto baixo. No meio vou colocar um aumento. E um ponto baixo outra vez para finalizar essa segunda carreira. Uma correntinha, vira o trabalho. Terceira carreira da asa, a gente vai outra vez pular essa primeira correntinha, na segunda fazer um ponto baixo. Agora um aumento. Outra vez um aumento. E por fim um ponto baixo. Uma correntinha, vira. Agora, a gente vai sempre pular essa primeira aqui, tá? Porque essa primeira é a que a gente fez para virar aqui, ó. Então, sempre pula a primeira e a partir da segunda, eu vou ir fazendo pontos baixos conforme eu aumento as carreiras. E sempre no meio eu vou colocar aumento. Então, agora eu fiz 2 pontos baixos, vou fazer em seguida 2 aumentos e vou finalizar essa carreira com 2 pontos baixos. Uma correntinha, vira, outra vez. Agora 3 pontos baixos, 2 aumentos. E outra vez 3 pontos baixos. Uma correntinha, vira. Agora, 4 pontos baixos, 2 aumentos e mais 4 pontos baixos. Vou fazer isso para ir aumentando a asa até chegar no tamanho que eu quero, que vai ter um total de... Deixa eu contar aqui na outra asa. 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso. 1, 2, 3. Aqui desse lado. Vão ficar, a gente vai continuar fazendo isso até ficar 6 pontos, 2 aumentos e mais 6 pontos. Aí volto para finalizar com vocês essa parte onde vai ficar serrilhadinha, né? Que é a ponta da asa. Então, só seguir fazendo os pontos baixos, sempre aumentando um ponto baixo a cada carreira, sendo que os 2 aumentos ficarão no meio. Cheguei aqui até 6 pontos, 2 aumentos e mais 6 pontos. Já dá pra, na verdade, desde o início dá pra fechar todo o círculo mágico e ele vai ficar assim, ó, aqui no começo. E agora eu fiz uma correntinha aqui em cima, vou virar o meu trabalho, vou fazer 2 correntinhas. Dentro do primeiro ponto, vou colocar um ponto alto. E agora vou fazer 4 pontos baixos. Dois pontos altos dentro do mesmo ponto de base e mais 4 pontos baixos em seguida. Outra vez, 2 pontos altos. E agora a gente vai finalizar com 4 pontos baixos e 2 pontos altos dentro do último ponto
nessa carreira. Agora, terminando essa carreira, dá uma puxadinha assim, ó, nos pontos altos para já ajudar a dar o formato, mas para reforçar ainda mais esse efeito, a gente vai fazer uma correntinha, vai virar o trabalho e aqui na parte de trás a gente vai passar uma carreira de pontos baixíssimos. E toda vez que chegar em uma dessas quinas, em vez de fazer só um único ponto baixíssimo, vou mostrar aqui para vocês. Ó, o próximo ponto já vai ser a quina. Esse aqui. Eu vou colocar mais um dentro do mesmo ponto, mais um ponto baixíssimo. E aí aqui na quina ficam 2. E aí sigo fazendo mais 4 pontos até chegar na próxima quina, onde outra vez eu vou colocar 2 pontos baixíssimos em vez de um único. Vou repetir isso até o fim. Aí, e aí chegando aqui no fim, já pode cortar o fio, deixando uma pequena sobra. Pra gente passar, eu arrematei o meu outro passando ele aqui pela lateral até a base e dando nozinhos pra com ele prender depois no morcego. Agora pra fazer a orelha, eu vou começar com um anel mágico. E aí agora eu vou colocar mais 3 pontos aqui dentro. Pode fechar todo o anel mágico já. E vai ser bem chatinho de fazer esse primeiro fechamento aqui, mas nas próximas carreiras fica mais fácil. Eu não vou fazer a orelha em ponto baixo centrado, eu vou fazer a orelha em ponto baixo normal. Então, aqui na emenda, a gente já não pega centrado. Pega na hastezinha aqui para fechar o ponto. Essa segunda carreira, ela vai ser composta toda por aumentos. Então, eu pego agora aqui em cima, ó, em vez de pegar ponto baixo centrado, e vou colocar 2 pontos em cada haste, e para finalizar a carreira, mais um ali no primeiro. Agora, aqui na terceira carreira da orelha, a gente vai fazer um ponto sozinho e um aumento em seguida. E vai repetir essa sequência de um ponto e um aumento até chegar no início da carreira outra vez. Agora, na quarta carreira da orelha, a cada 2 pontos baixos, a gente vai fazer um aumento. E aí, para finalizar a orelha, agora eu posiciono aqui, ó, essa parte da emenda, eu dobro a minha peça de uma forma que ela fique bem aqui na lateral, tá vendo? Porque eu vou pegar aqui, ó, em cima das 2 hastes do meu primeiro ponto da carreira, vou deixar o fio que tá vindo no novelo passando pelo cantinho pra lá, tá vendo? Não vou pegar esse ponto aqui do meio, mas vou pegar esse outro aqui atrás, ó. E vou ir fazendo pontos baixíssimos, fechando a orelha, pegando sempre 2 desse lado, 2 lá do outro lado, assim, ó.
e fechando a orelha. O fio lá do meio, vocês podem esconder pra dentro aqui da peça da orelha, que não tem problema. Por fim, eu cortei o meu fio deixando uma sobra para poder costurar. Puxo todo ele para cá, passo a minha agulha de trás para frente e puxo o meu fio para trás da orelha. Agora que todas as peças estão prontas, eu posiciono elas com o alfinete antes de fixar elas com a ajuda de uma agulha de tapeçaria. Quero mostrar para vocês, olha, eu fixei com 4 pins aqui, cada asa 2 pins, tá vendo? 2 alfinetes. E aí eu deixei as pontinhas soltas, então eu vou costurar só essa parte aqui da asa e vou deixar as pontinhas soltas mesmo. E as orelhas eu fixei com 2 pins aqui, de uma forma que elas estão ligeiramente atrás, ó. A asa tá bem atrás e as orelhas estão 1, 2, 3, 4, na quinta carreira para trás, em comparação com o olho. E na frente tá assim, por enquanto tá cheio de fio, mas assim que costurar eu tiro os excessos. E terminando de costurar, aí falta só colocar o rostinho do nosso morcego. Por enquanto tá desse jeito. Eu fiz um detalhezinho aqui, ó, com um pedacinho bem pequenininho do fio hibisco. É o 15 milímetros também, logo abaixo dos olhos. Vou reproduzir a mesma coisa aqui do outro lado, mas eu só atravessei o fio aqui pelo cantinho com a ajuda da agulha de tapeceiro. Dei 2 nozinhos. Cortei o excesso de fio e aí com a ajuda da agulha de crochê eu puxei os nozinhos e a pontinha do fio lá pra dentro. E o morcego finalizado ficou assim. Essa parte de caracterização dos rostos, vocês podem fazer como vocês preferirem. E aqui eu quis fazer mais engraçadinho, assim, ele sorrindo com 2 dentinhos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!